Nuevamente por la comunicación. Ahora debe ser a Patricia. Aquí. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger. Bom dia, ouvintes da Regional e amigos deste programa. Estamos mais uma vez aqui para levar a todos que nos ouvem o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Queremos hoje iniciar nosso programa com um pensamento do Padre Cafarel. Diz ele falando em relação à educação dos filhos. Teu amor sem exigências me diminui. Tua exigência sem amor me revolta. Tua exigência sem paciência me desanima. Teu amor exigente me engrandece. E vamos agora ouvir a mensagem de hoje do diretor espiritual de nossa pastoral familiar, Padre Clarencio Busson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. Já introduzimos a reflexão sobre o diálogo conjugal. Por isso vamos agora diretamente ao assunto. Entre esposo e esposa, o diálogo começa por ser uma verdadeira conversação. Pois aí está uma palavra que o uso inconsiderado e desatento esvaziou do seu rico conteúdo. Ela significa o uso frequente de alguma coisa, da palavra, por exemplo. Significa a habitação, a morada, o lar, a intimidade, o estilo próprio e caseiro de vida. Os verbos latinos dos quais a palavra conversação deriva significam girar em todos os sentidos, considerar um objeto de todos os pontos de vista, conviver, viver na companhia de alguém, habitar, morar com alguém em algum lugar, relacionar-se com alguém. Percebem os caríssimos irmãos a multidão e a profundidade de valores que afirmamos quando dizemos que o diálogo conjugal é, antes de tudo, uma conversação entre os esposos? O diálogo é conversação inteligente e profunda, não necessariamente erudita. É feito de amor, uma vez que o seu objeto é a intimidade, o convívio dos esposos. É o diálogo que revela e mantém viva a originalidade da comunhão de vida. É com ele que se busca o próprio sentido da coabitação e do lar. É nele que florescem o mistério de duas vidas numa vida só, os relacionamentos primários mais profundos, o dom sincero e total de duas pessoas. É o diálogo que coloca sob o mesmo olhar de Deus a totalidade de dois seres, do homem e da mulher, do esposo e da esposa que se amam. É preciso dizer mais para entender que o diálogo conjugal envolve radicalmente, isto é, a partir das raízes mais profundas, a verdade dos seres humanos, das pessoas, dos esposos. Pois respeitar essa verdade na sua estrutura ontológica, na sua origem que é o projeto de Deus, e em última análise a vontade de Deus, é exatamente o que chamamos de ética. Assim podemos agora identificar a primeira exigência ética anterior ao diálogo. Aproveitemos nossa própria experiência. Para cada um de nós, a própria intimidade, aquele núcleo mais profundo e mais original da personalidade, a definição última da nossa identidade, é uma espécie de jardim fechado onde só nós entramos e onde só entra quem nós queremos e permitimos. E mesmo para a pessoa mais querida e amada,
Nós só abrimos o nosso jardim quando temos a certeza de ver garantida a nossa liberdade e respeitada a nossa intimidade. Ora, é exatamente esta a situação dos esposos em diálogo. Ao dialogar, eles estão dispostos a abrir um ao outro o seu jardim secreto, os refólios mais pessoais e mais inesperados da própria intimidade. Eles precisam, nesse momento, de uma total garantia de liberdade e de respeito. Concretamente, esta garantia vai ser gerada por uma dupla e mútua renúncia. Esposo e esposa têm que renunciar a ser juiz um do outro. Têm que renunciar a ser adversário um do outro. No diálogo, ninguém pode ser juiz de ninguém, nem adversário de ninguém. O diálogo é o lugar do acolhimento, não um tribunal de apelação. É o lugar do ósculo da paz, não um campo de batalha. É o lugar do dom sincero de si mesmo, não é um cartório para a divisão de bens ou de injúrias. O diálogo não é um encontro de dois desertos desolados e mortos que somam o nada ao nada. O diálogo é o encontro de dois mares vastos e profundos, às vezes meio agitados, mas sempre cheios de vida. Nem juízes, nem adversários. É a isto que retornaremos na próxima semana. Um bom domingo a todos os caríssimos irmãos. Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei e um milagre aconteceu. E então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Prometo que ao teu lado eu vou estar nas horas mais difíceis. Eu contigo vou chorar, e onde quer que a vida te levar, o meu coração vai junto. Para sempre vou te amar, e Deus já tem um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que ele estava pensando em mim, porque me deu mais do que sonhei. Deu muito
dois agora somos um, e bate um só coração. Juntos sempre viveremos, para sempre amaremos. E assim eu posso perceber, não sou nada sem você. Você é inspiração, move o meu coração. Será que ele lembrou quantas vezes de joelhos a ele eu orei? Me abençoou, me deu você. Deu muito mais do que eu podia Prezados ouvintes do Consulte a Esperança, não são poucos os pais que, perplexos diante dos filhos inseguros, tímidos, extremamente dependentes ou, ao contrário, agressivos, tiranos, rebeldes nos estudos e de relacionamento difícil, buscam no psicólogo a orientação necessária para corrigir tal comportamento. Em muitos casos, o problema é um só: o modo pelo qual a criança foi criada. A supermãe, o superpai, acabam muitas vezes caindo na armadilha da superproteção. Dar amor é uma coisa, mimar, cobrir de atenções e benevolências é outra. E quando os pais não têm noção dos limites, comumente resvalam na traiçoeira superproteção, que antes de ser meio de ajuda à criança, é um processo pelo qual a criança é colocada à margem da vida, da realidade humana. O raciocínio é lógico. Se o terreno apresenta-se sempre livre, desimpedido, se sempre as barreiras são eliminadas por alguém para facilitar o caminhar da criança, nunca haverá espírito de luta, de crescimento no plano da vida. Quem não enfrenta riscos não sabe qual é a sua real força diante da realidade. Todo ser humano vem equipado para assumir a sua vida e resolver os seus problemas. Potencialmente, ele vem equipado. A chave está em desenvolver este potencial. Amar a pessoa é acreditar nesse potencial e ter um tipo de relação com ela que a ajude a atualizar esse potencial. A superproteção faz o caminho inverso. A tomada de cuidados excessivos implica na falta de confiança na capacidade de a criança resolver os seus próprios problemas. Atender a todos os seus desejos é uma maneira de os pais admiti-la incapaz de tolerar frustrações. Em geral, a criança com excesso de proteção não tem contato com o limite. Não sabendo até onde pode ir, torna-se despreparada para conviver e para lidar com a autoridade. Situações de escola, por exemplo, exigem disciplina, estudo e persistência. Com certeza, essa criança apresentará um despreparo evidente em relação com a autoridade e o quadro se completará com atitudes de revolta ou insubordinação agressivas. Dificuldade também de convivência com os colegas. Dificilmente saberá ceder ou perceber o espaço do outro. Como consequência, sentir-se-á rejeitada.
Outro ponto a se chamar a atenção dos pais é a tendência deles em encobrir a realidade dos fatos, como, por exemplo, impedir que a criança veja mendigos na rua. Ver, ouvir, sentir traduzem experiências de vida e situações. E vai daí o conceito correto de que, se alguém não vive a realidade da vida, não pode enfrentar essa mesma realidade com segurança e perseverança. Será impossível conseguir a realização pessoal, seja no trabalho, no estudo, na família, no amor. Como vimos então, o potencial de cada um tem que ser respeitado. Basta, portanto, oferecer à criança um relacionamento que reforce nela a crença em si mesma, que lhe dê oportunidade de encontrar seus caminhos, admitindo possibilidades de fracassos ou de perdas, mas evitando-se fugas. Essa mudança de mentalidade antes se faz com o diálogo do casal. É, por assim dizer, o início de todo o processo de reavaliação de atitudes e emoções perante os filhos. E não há como fugir à regra, pois filho muda a vida dos pais. Ninguém o tem sem se transformar, e transformar para melhor. É o maravilhoso crescer juntos. Trago aqui em oração tantas perturbações que as famílias têm. Eu posso crer, Ele agirá da mesma forma que agiu nas bodas em Caná. Deus é presença aqui, sua voz se faz ouvir. Encham as talhas com as minhas graças, e já se pode ver o milagre acontecer. O que antes era água, vinho novo será. As ausências, tira as discórdias e as indiferenças. Só Ele pode restaurar as bênçãos, vai derramar. Só Está
acolhida e amada à medida que encontra companheirismo e abertura nos pais. A maneira como os pais procedem em relação aos filhos determina a imagem que estas formam de Deus. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Todos são Jesus. E a vocês eu dirijo o meu cumprimento, em nome do mesmo Jesus. Algumas pessoas traziam-lhe crianças para que as acariciasse, mas os discípulos ralhavam com elas. Vendo isto, Jesus se indignou. Ele lhes disse: Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E eu vos declaro esta verdade: quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará no reino de Deus. E ele as abraçava e as abençoava, e lhes impunha as mãos. E como pastor, eu gostaria, através desse programa, de impor as mãos sobre a cabeça de cada uma das crianças desta família abençoada que Deus me confiou para conhecer, amar e servir. Meus queridos irmãos, vamos trabalhar para que as crianças cresçam como Jesus menino, na estatura, na graça, na sabedoria. Meus queridos irmãos, na verdade, a realidade nossa é bem triste. Tempos atrás, acompanhava os boiafrias e pude constatar muitas mães que carregavam consigo nas roças criancinhas de 1, 2 anos, sem possibilidade de as deixar nas creches. Constatei também como menores estão assim trabalhando, impedidos de frequentar a sua escola, tendo que se ausentar da mesma ou interrompendo a sua sequência escolar. Vamos amar as crianças, concretamente. Deus está presente em cada uma das crianças e recebe como se fosse feito para si tudo o que fazemos para elas. E a pedagogia das crianças está misturada com aquilo que elas vivem. Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança vive com incentivo, ela aprende a ser confiante. Se a criança vive com elogios, ela aprende a apreciar. Se a criança vive com retidão, ela aprende a ser justa. Se a criança vive com segurança, ela aprende a ter fé. Se a criança vive com aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. Se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar o amor no mundo. Que Deus abençoe as crianças do nosso Brasil. Que Deus abençoe cada uma das crianças de nossa diocese. Amém. Minha luz é
para terminar, queremos ainda lembrar que, como o amor de Deus, o amor dos pais deve ser exigente, a bondade dos pais deve ser firme, pois a família é o lugar onde o indivíduo forma sua personalidade, se prepara para a vida e aprende a amar a Deus. Que Maria nos abençoe e nos proporcione um bom domingo na paz de Cristo. Família celebre a partilha do abraço e do pão. Na Rádio Regional, Consulte a Esperança. Um programa feito para a família cristã, levando mensagem de fé e otimismo para o seu lar. Consulte a Esperança. Programa da Pastoral Familiar de Lins. Oferecimento Marache Calçados e Lojas Tanger.